Vou começar a gravação aqui. Muito bem. Então, vamos continuar o nosso assunto, partindo daquele tópico que a gente deparou na semana passada, que é o Baseline Plan. No Baseline Plan, nós temos algumas características, Bom, o resultado do processo de planejamento de um plano é o plano de linha base, ou no caso a linha base plan. Depois que você faz todo o planejamento, como a gente já viu nos slides anteriores, você vai chegar nesse resultado, que é o seu plano linha base, Depois que você desenvolve, como está escrito ali, desenvolver um plano bem pensado é fundamental para a realização bem-sucedida de qualquer projeto. Muitos projetos ultrapassaram seus orçamentos, perderam suas datas de conclusão ou entregas, apenas parte dos requisitos devido a um plano de linha base ruim ou insuficiente, ou incompleto, ou superficial, ou irreal. Acho que eu já tinha falado deles para vocês lá atrás, A nossa linha base é até onde a gente pode gastar, vamos assim dizer, Até onde a gente pode ir. Então, tipos assim, que se você faz um planejamento de custo ruim, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o seu orçamento, o seu dinheiro acabou e o seu projeto ainda vai estar na metade. Pode acontecer também de você ter que o cliente pede para colocar outras coisas que não estavam no seu cronograma e consequentemente seu cronograma estoura. Então, quer dizer, tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem elaborada, muito bem planejada, para que você tenha uma linha base, que você sabe, até ali eu posso ir, Eu falei semana passada, quando você tem um planejamento bem feito, com sobras, se tudo correr direitinho, o que é difícil, normalmente sempre tem os atropelos, as coisas que não dão certo. Então, se tudo correr perfeitamente bem, aquilo que você planejou extra vira lucro, Acaba virando lucro. Eu até dei como exemplo um churrasco, Se você planeja um churrasco para 50 pessoas e você compra a carne exatamente para 50 pessoas, existe uma boa possibilidade de você passar vergonha, Porque pode ser que de repente apareça uma ou duas, três pessoas a mais e aí a carne vai acabar antes de matar a fome de todo mundo. Vocês já fizeram alguma vez aí um churrasco já assim planejado? Digam aí pra mim. Nunca, Lucas? Nunca fez um churrasco planejado? Chamou assim a galera aí da sala e falou: vamos fazer um churrasco no final de semana? Heloísa come carne? Heloísa gosta de carne? Já participou de churrasco, projeto churrasco ou não? O Micael também não? Bom, então vamos lá, vamos fazer um churrasco aí pra gente poder fazer o projeto churrasco da sala aqui, Como é que a gente faz o projeto do churrasco da sala? Como é que a gente calcula isso? Alguém tem ideia de como é que a gente começa esse projeto? Gabriel, Paulo, Micael. Ninguém tem ideia de como é que a gente começa o churrasco? Bom, a gente começa o churrasco comprando a carne, Sem carne não tem churrasco, certo? Então vamos lá. Vocês sabem que uma pessoa, um ser humano, num churrasco,
a menos que seja um churrasco de muitas horas, né? Várias horas, né? Mas se for um churrasco normal, aí para umas 3 ou 4 horas no máximo, né? Não come mais do que 300 gramas de carne. Isso aí é uma estatística, já foi feito e refeito várias vezes. Então, normalmente a média são 300 gramas de carne. E eu sou capaz de ir ali um pouquinho mais longe, né? Umas 300 gramas de carne são 5 bifes, né? Ou quase 5 bifes. 4 bifes e meio, alguma coisa assim. E se você parar para pensar, você não come 4 bifes sozinho, né? Tem algumas pessoas que comem 6, mas a grande maioria, na média, não come, né? É 2 bifes, no máximo 3. Né? Então, se você vai fazer um projeto de churrasco, então vamos pensar que nós temos aqui na sala agora 5 pessoas. Se cada um come 300 gramas de carne, contando comigo são 6, né? Então, se cada um come 300 gramas de carne, se a gente comprasse 2 quilos de carne, nós estaríamos comprando com uma margem de reserva, certo? Então vamos pensar, nós somos 6 vezes 3, 18, então seria 1.800 gramas, vamos colocar aí mais umas 2 pessoas, vai, mais umas 600 gramas, 2,4 kg, 2,5 kg, para a gente fazer um churrasco só para nós, certo? Aí vem aquela coisa que eu falo sempre. Num churrasco dificilmente tem só carne, certo? Tem carne, mas tem cerveja. Então a média já pré-estabelecida é de aproximadamente 2, no máximo 3 latinhas por pessoa. Tem gente que não bebe nem 2. As mulheres em geral, tirando algumas exceções, tomam aí 1 latinha, às vezes 2, né? Então, se a gente colocar, nós estamos em 6 vezes 3 também, 18 latinhas. Um packzinho de 18 latinhas atenderia o nosso churrasco. Parece pouco, né? Quando a gente fala assim, em número pequeno de pessoas. Mas se você sair multiplicando, eu, por exemplo, no último churrasco que eu fiz, era espetinhos, né? Não era churrasco, era espetinhos. Então eu fiz um cálculo de 3 espetinhos por pessoa, tá? Aí eram 200 pessoas, são 600 espetinhos. Cada pacote vem aproximadamente 12 espetinhos, dá 1 quilo. 12 espetinhos dá 1 quilo. Então, eu tinha 600 espetinhos para comprar. Eu saí, dividi por 12, deu 50 pacotes. Aí cada pacote me custava, em média, né? Um é mais caro que o outro, a carne é mais caro que o frango, né? O frango é mais caro que a linguiça. Então, em média, você soma os 3, divide por 3. Então você tem, em média, um custo aí de R$20 por pacote, né? Por pacote de espetinho. Então 50 pacotes a R$20 deu R$1.000 de carne, certo? Mas eu já fiz sempre somando mais, eu pensei em 200, né? Aí chegou lá na hora da festa, foi só 150. Então, o que acontece? O meu baseline era 150 com sobra, né? Porque era para 200, mas os 200 eu já estabeleci 20% a mais, certo? Alexandre, mensagem de áudio. Pera aí, o Alexandre é da nossa sala? Não, né? Eu recebi uma mensagem de áudio aqui, mas deve ser de outra sala. Não tô lembrando aqui se é da nossa sala.
Não, deve ser de outra sala. É que eles veem que eu tô online e aí eu começo a receber mensagens de outro pessoal. Boa noite, Arthur. Bom, mas vamos voltar ao nosso raciocínio, né? Então, ou seja, quando você traça um baseline, sempre é bom você colocar um pouco a mais, né? Pensando que se acontecer de alguém mandar aparecer de repente, né? Então o que acontece? Você tem uma sobra, né? E normalmente acontece, né? Sempre tem aquele. Tranquilo, Arthur, tranquilo. Sempre tem aquele que chega depois, né? Que chega mais tarde, ou que traz um parente, ou que traz um amigo, ou traz o churrasco era para a turma da sala, o cara resolveu levar a namorada. Boa noite, Leonardo. Então é mais ou menos assim, né? Sempre você tem que ter uma sobra. No baseline é a mesma coisa. Quando você traça o seu planejamento para compor o seu baseline, você já tem que pensar com sobras. Como eu disse, se tudo der certinho, o seu baseline, a sobra do seu baseline vira lucro. Tranquilo, Leonardo. Depois a aula fica gravada, se você puder, dá uma assistidinha lá, tá bom? Então, a gente tem que sempre pensar com sobra, né? Fazer o nosso planejamento sempre com sobra, nunca a menos e nem em cima da linha. Porque se você fizer um baseline muito enxuto, pode acontecer de o seu projeto naufragar, né? Continuando aqui então, o plano da linha de base para um projeto pode ser exibido em formato gráfico ou tubular para cada período de tempo, semana, mês, desde o início do projeto até a sua conclusão. As datas de início e término de cada atividade, os montantes dos vários recursos que serão necessários durante cada período de tempo, o orçamento para cada período de tempo, bem como o orçamento acumulado desde o início do projeto até cada período de tempo. Então, o nosso baseline ele vem do planejamento, né? Durante o planejamento você já vai montando o seu baseline. Então você vai colocando lá data de início dessa atividade, data de término da atividade, né? Até aqui nós temos tanto que nós podemos gastar, daqui para lá tem mais essa verba, daqui para cá tem mais essa verba, né? Inclusive você pode ir trabalhando com referência no dinheiro que você vai recebendo, né? Vou dar um exemplo, na fase A do projeto você vai receber 20 mil. Então você sabe que esses 20 mil dá para pagar as pessoas que estão envolvidas no projeto, dá para comprar o material que precisa, né? E você sabe que na próxima entrega você vai receber mais 20, né? Então, ou seja, você recebe os 20, paga todo mundo, né? Compra o que você vai precisar para continuar a fase 2. E na fase 2 você recebe novamente, compra, paga todo mundo, recebe o material para a fase 3. Porém, é aquela história. Pensa comigo. A sua data de entrega é dia 10. Tá todo mundo esperando o salário lá, todo mundo esperando dinheiro. E o cliente resolveu, por algum motivo, te dar um chapéu ali naquele dia e dizer assim, olha, só vou poder pagar você dia 20. O que vai acontecer? Se você não tem caixa sobrando, né, seu projeto vai atrasar em 10 dias, porque ninguém vai querer trabalhar sem receber.
As pessoas podem até trabalhar, mas vão trabalhar com má vontade. Vai falar, pô, meu, falou que ia pagar dia 10, agora só vai pagar dia 20. Então, aí o que acontece? O seu projeto já começa, já tem um atraso. Ou, como eu disse, as pessoas vão trabalhar com má vontade. E aí isso já vai causar uma certa insatisfação, às vezes um desinteresse. Ou seja, as pessoas não vão produzir como se estivessem com o dinheiro no bolso. Por isso é que é bom você ter sempre um caixa. Se o cara falar que vai atrasar, você tira do seu caixa, paga todo mundo, para manter o equilíbrio emocional ali, para manter todo mundo feliz, motivado. E aí depois, quando ele te pagar, você põe aquilo no caixa de novo, que é o seu baseline. Certo? Acho que de todo modo é sempre bom pensar nisso. Se você faz um baseline bem feitinho, seu projeto não quebra. Agora, se fizer mal feito, você vai acabar dando orçamento que você não é capaz de cumprir. Seus colegas de trabalho vão ficar insatisfeitos com você porque você prometeu que ia pagar e não pagou, né? E vai por aí. Então aí, agora nós temos nosso plano de execução, né? Vamos executar o nosso baseline, tá? Já estabelecemos, o nosso baseline é aqui. Mais do que isso, a gente começa a atrasar, começa a ter prejuízo, problema, tá? Não tem como você gastar mais do que você pode, né? O processo de execução envolve a execução do trabalho de acordo com o plano, o monitoramento e o controle do trabalho, e o gerenciamento de mudanças para que o escopo do projeto seja alcançado dentro do orçamento e do cronograma, para a satisfação do cliente. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo. Vinícius 1 e Vinícius 2, né? Vinícius Martins e Vinícius de Souza. Sejam bem-vindos aí. Certo? Então é isso aí. Nós vamos começar a execução do nosso plano. Nosso plano começa no dia 0. Do dia 0 ao dia 10, nós vamos ter que fazer uma entrega. Aí no dia 10, a galera vai receber. Vai todo mundo ficar feliz, vão tomar cerveja junto, vão bater papo, e aí começa a fase B do plano, né? E assim a gente vai monitorando. Estamos conseguindo atingir o que era para ser entregue durante o nosso plano, né? Eu vou dar como exemplo uma coisa que acontece com todos vocês aí. No ano nós temos 2 semestres e 2 bimestres cada semestre, né? Ou seja, são 4 bimestres por ano. Me desculpem se eu estiver falando bobagem, tá? Mas pela experiência que eu tenho, nos primeiros bimestres o aluno é relaxado. Fala que vai ter prova, ele não dá muita bola. Não são todos, tá? Mas alguns. E aí o que acontece? Ele tira uma vermelha no primeiro bimestre, aí ele tira uma vermelha no segundo bimestre, aí ele tira uma vermelha no terceiro bimestre. Aí quando ele faz a soma das vermelhas, ele fala, nossa, agora no quarto bimestre eu preciso de um MB. Porque se eu não tirar um MB, a minha nota não fecha, eu não passo de ano. Certo? Sendo que, se ele fizesse um bom planejamento, ele dizia assim, bom, no primeiro bimestre eu vou tirar um MB, porque é pouquinha matéria, dá para mim estudar e tirar logo de cara um MB. No segundo bimestre já é mais matéria, porque tem matéria do primeiro, do segundo junto. Então eu vou tentar tirar um B, né? Vou tentar tirar um MB, mas se não der um Bzinho já tá bom. Aí ele já no terceiro bimestre, se ele tirar um R, e no quarto bimestre ele tirar um R, que seriam 2 notas mais baixas,
ele consegue chegar no final do ano com um MB, um B e 2 Rs. Que se somado e dividido por 4, na média, né, ele vai ter uma nota B. Porque o MB vai cobrir os 2 Rs e vai fazer com que ele chegue no final com uma nota B. Deu para entender aí a ideia? Podem se manifestar aí com mensagem ou falando. Só o Arthur que entendeu? Caramba! Ah, o Mikael também entendeu. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos dar mais uma passada aqui. Eu tô desligando o microfone de vez em quando aqui porque eu tô ruim da garganta. Tá? Tô tomando uns remédios aí por causa do coração e seca a minha garganta com muita facilidade, né? Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Opa. Nossa. O que aconteceu aqui? Pera aí. Aqui. Bom, 1. Realize o trabalho. Todas as atividades são realizadas para produzir as entregas e atender os seus critérios de aceitação com comunicação regular com as partes interessadas e com o cliente. Então, é aquilo que eu já falei lá atrás. Você faz o trabalho até a data de entrega, a primeira data de entrega. E durante esse trabalho, né, essa primeira data de entrega, tem que haver uma boa comunicação entre as pessoas da equipe, entre o cliente, né, vai tendo aquela comunicação, que são as partes interessadas, né? Essa comunicação, como eu já disse antes, não deve ser uma comunicação verbal, porque tudo aquilo que é falado não pode ser provado, né? Como eu já disse antes, tem que ser por e-mail, porque para que não exista nenhuma dúvida de que a pessoa diga eu não recebi. Não recebeu, você tem como provar que ela recebeu. Ela pode não ter visto o e-mail, mas receber ela recebeu. E aí então você tira o seu da reta e a pessoa que diz que não recebeu vai ter que se explicar. Bom, monitorar o controle e o progresso. Monitore o progresso para ver se tudo está indo de acordo com o planejado. Avalie o progresso real. Estamos aí, ó, são 5 entregas, então 20% cada entrega. Atingimos os 20%? Tá perfeito, beleza. Não, já estamos em 25% na primeira entrega. Ótimo. Então estamos adiantados. Se acontecer de alguém ficar doente ou qualquer coisa assim, nós estamos com o nosso projeto adiantado. Tome medidas corretivas se as atividades estiverem atrasadas. Alguém consegue me dizer aí o que seria uma medida corretiva se por um acaso a gente tivesse uma entrega para a próxima segunda-feira, né? O professor pediu um trabalho para segunda-feira para o grupo, né? Qual seria a medida que a gente tomaria caso a gente percebesse que não vai dar para entregar na segunda-feira? Manifestem-se aí. Não, Arthur, isso é impossível. Adiar a data de entrega é multa, tá? É como se eu dissesse para você assim: a entrega é segunda-feira, vale 10 pontos. Se você entregar na terça, vale 5. Qual seria uma medida que a gente poderia tomar para resolver isso? Ficar o dia inteiro focado na atividade. Sim, mais ou menos por aí. Poderíamos fazer assim, olha.
vamos trabalhar sábado e domingo no projeto para que na segunda-feira a gente possa entregar. Pô, mas mesmo trabalhando sábado e domingo, na segunda-feira a gente não consegue entregar até o meio-dia. Então aí vamos conversar com o cliente, vamos dizer assim, podemos postergar a nossa reunião do meio-dia para 6 horas da tarde? Né? Aí você vai tentar negociar com o cliente. Aí o cliente vai perguntar para você, mas por quê? Aí você tem que contar uma história para ele. Ah, sabe o que acontece? A minha avó estava indo passear no shopping e foi atropelada. Então eu tive que levá-la para o hospital e por esse motivo o projeto atrasou. Mas posso te adiantar que o cliente vai, internamente, o cliente vai pensar assim: ah, é? Tá bom, vou lembrar disso na hora de te pagar. Minha avó também vai ser atropelada e eu vou lembrar disso na hora de te pagar. Você atrasou, você me dá o direito de atraso. Certo? Normalmente todo projeto tem um contrato e no contrato já está estabelecido a multa. E não é barato, porque como eu já falei para você, os projetos normalmente são projetos caríssimos. Né? Boa noite, Gustavo, Enzo, Troy. Então, os projetos normalmente têm valores altos, né? Por exemplo, quanto vocês acham que o iFood, por exemplo, o cara do iFood pagou para fazer o software? Alguém é capaz de me dar uma cifra aí? Quanto vocês acham que custou para fazer o aplicativo do iFood? Barato não foi, né, Lucas? Então, é mais ou menos nesse raciocínio, né? É mais ou menos é mais ou menos nesse raciocínio que a gente tem que pensar, né? Quanto é que o iFood, o dono do iFood pediu para que o aplicativo fosse feito, né? Eu achei aqui uma informação, deixa eu ver se eu consigo colocar aí para vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Olha aí, ó. Quando quiser saber como desenvolver um aplicativo para delivery tipo iFood para multi-restaurantes e quanto custa um sistema dessa parte, basta entrar em contato. Ops. Caramba. Basta entrar em contato, né? O custo avaliado é a partir de R$80 mil, né? Isso aí é um esboço aqui que tem aqui de uma informação, ó. Quanto te custa um aplicativo tipo iFood, né? Aplicativo para delivery iFood multi-restaurantes, tá? Então, eu quis trazer isso para vocês aí só para vocês terem uma ideia, né? Tá? Ó, entendendo os custos de um aplicativo de delivery, tá? Aqui você consegue estimar, ó, dá uma olhada aqui, ó, um aplicativo de delivery pode custar até R$53 mil, tá? E se você parar para pensar, eu sou capaz de dizer para você que você faz um aplicativo desse em um mês. Dá para fazer, certo? Com certeza dá para fazer num mês. Se você tiver aí uns 2 programadores bons, né? A manutenção é algo normalmente que é agregado no projeto,
tá? Ela é agregada no projeto. Então, se você tem um custo estimado de 53 mil, o cliente vai pagar esse valor, mais ou menos de 10 a 20% você pode cobrar depois de manutenção, tá? É claro que vai depender do número de pessoas que vão ficar envolvidas nessa manutenção, tá? Porque todas essas pessoas vão ter salário, vão ter benefícios, vale transporte, enfim. Então, quando o projeto termina, aí então você estabelece com o cliente o valor da manutenção. Ou você previamente já separa no projeto um valor de manutenção. Existe também um outro valor que eu não coloquei aqui para vocês, mas é um valor de treinamento, um valor de instalação, né? Tudo isso vai no planejamento. Quando a gente fala de software, não é só fazer o software e falar, ó, tá aqui, cliente, se vira, tá? Você vai ter que fazer o software, você vai ter que ir até a empresa, implementar esse software, né? Colocar esse software para rodar lá no servidor do cliente ou na plataforma da nuvem que ele escolheu. Enfim, você vai ter que colocar para rodar. E aí você começa uma rotina de testes, né, pós-implementação. Normalmente esses testes sempre acham erros que você vai corrigindo, tá? E aí depois você vem com a parte da manutenção, que é corrigir algumas coisinhas que vão acontecendo no decorrer, tá? E tudo isso você tem que compor no seu baseline, lá no seu projeto, né? Porque o projeto não acaba no dia que você entrega, ele continua, né? Durante mais algum tempo. Então, por exemplo, custou 53 mil reais, mas eu já ofereci para o cliente que após a instalação ele vai ter todo o suporte necessário durante 6 meses. Então só depois de 6 meses eu posso cobrar ele alguma coisa a respeito do suporte. Suporte, treinamento, durante 6 meses. Eu vou estabelecer com ele. Olha, vou te dar 6 meses pós-instalação, pós-final do projeto. Eu vou te dar 6 meses de suporte, né? Então isso vai fazer com que ele fale, ah, beleza, então eu não preciso me preocupar, né, com as coisas que acontecerem quando o projeto acabar, né? E depois você pode estabelecer, quando acabar os 6 meses, caso exista interesse da empresa em continuar com o nosso suporte, ele custa 10% do valor do produto mensal. Aí o cara vai falar, pô, mas 10%, então significa que daqui a 10 meses eu já paguei o outro 53 mil para você. Aí você negocia, né? Não, tá bom, vai, 5%, 4%, porque você vai ter que ver o número de pessoas que você vai ter que pôr lá. De repente você não precisa pôr ninguém. O software foi tão bem feito, foi tão bem concebido, né, que não precisa de ninguém fazer manutenção nele. Ele vai sozinho, roda sozinho, né? Aí é quando o cara te procurar e falar assim, olha, deu um pau lá, aí então você cobra a parte. Ou você oferece para ele um valor mensal que ele ache que vale a pena, né? No custo, é como eu falei, você gasta 53 mil, se você cobrar 10% dele assim na lata, ele pode dizer para você, não, pô, mas daqui 10 meses eu já paguei outro software para você. É muito. Então, quanto dá para fazer? Aí você analisa os seus custos, quantas pessoas você vai ter que colocar para manter esse software, e aí você vai cobrar isso do cara, né? É lógico que com uma margem de lucro para você, né? Certo? Você é o gerente do projeto, você é a empresa que fez o software. Então você tem seus custos como empresa.
Então você vai colocar na ponta do lápis, olha, então os meus custos, mais o meu lucro, mais os custos das pessoas envolvidas na manutenção, vai te custar tanto. E aí você tem que ser realista, não é? Você não pode simplesmente inventar, né? Aí aqui entra uma parte importante, é controle de mudanças. As mudanças na atividade de trabalho e no escopo do projeto ocorrerão por uma variedade de razões e precisam ser acordadas com o patrocinador. Então aqui entra aquela parte que eu sempre falei, o cliente sempre tem que validar tudo, mas tudo aquilo que ele diz que vai ser feito. Ele escreve lá 10 requisitos, você faz os 10, escreve, dá para ele ler. É isso? É. Então assina aqui para mim, por favor. Aí beleza. Assinou, concordou, você pode começar o trabalho. Aí, se ele resolver dizer depois que não era aquilo, então ele leu. Por isso é que eu falo que quanto mais detalhado for, menor é o seu problema. Você pode colocar lá no requisito, fazer uma página com um menu, cadastro, contato, rede social. Aí depois você não foi específico no como era o contato. Você fez só um formuláriozinho de contato. Aí ele vem e fala para você, não, mas eu quero contato pelo WhatsApp, eu quero contato pela rede social. Pronto, é mais serviço para você fazer. E você não especificou. Por isso, sempre detalhe muito, mas detalhe muito como é que vai ser feito o serviço. Tá? Peça detalhes também quando você estiver contratando. Tá? Porque aqui nós temos dois lados. Tá? Eu estou apresentando para vocês o lado da empresa que vai produzir. Mas vocês podem também pensar como se vocês fossem clientes. Tá? Então, quando você é cliente, você tem que pensar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que está acontecendo agora comigo. Eu tenho um terreno lá no litoral, eu estou querendo concretar lá o chão, fazer lá um aterramento e concretar. Então, ontem eu liguei para algumas pessoas, o terreno está sujo para mais de metro, está cheio de mato. Então, ontem eu liguei e disse assim para um camarada lá, quanto você cobra para limpar o terreno? Bom, é um terreno grande, é um terreno de 240 metros quadrados, 20 por 12. É o pedaço que precisa limpar, para mim poder colocar o aterramento. O cidadão veio e falou, porque eu vou te cobrar R$900 para limpar o terreno. Eu falei, pô, mas R$900? Não, porque eu tenho que contratar um caminhão para ir lá, mais uns 2 caras para me ajudar, né? Enfim, eu achei caro, falei, pô, 900 conto, é caro. Aí eu sugeri para ele, falei, olha, eu vou vou alugar uma caçamba para você por uma semana e te dou mais 500 ou 400, 500, alguma coisa por aí. Eu fui ver o preço da caçamba, a caçamba custava 180. Entendeu? Então, ou seja, eu fui tentar achar uma solução que ficasse mais barato. Aí apareceu um outro cidadão e me disse assim, não, você vai jogar aterro lá, né? Eu falei, vou. Então tá, eu meto o meu trator lá dentro, limpo o terreno para você com o meu trator e já coloco o aterro. Né? Então eu já comecei a achar interessante, porque eu já tinha visto o preço de aterro em outros lugares e ia ficar na faixa de 9 mil. Aí o cara disse que faz para mim o aterramento, a limpeza do terreno mais o aterramento e vai ficar em 5. Tá? Então aí entra aquela questão, milagre não existe, tá? A gente tem que ser realista. Mas pelo preço que ele colocou nas coisas, eu achei que estava dentro do aceitável. Porque, pô, o outro também pediu 1.000 só para limpar.
Esse já está aterrando tudo para mim por 5 mil, né? Só que eu falei para ele, eu quero 60 centímetros acima do que está hoje. Ele falou que ele põe o trator dele lá, coloca a terra, coloca o entulho, coloca a terra em cima do entulho, passa o trator por 5 mil. Vocês entendem? Então, qual é o projeto aí? Alguém é capaz de dizer para mim qual é o projeto? Podem se manifestar. Ninguém? Arthur? Vocês estão me ouvindo, né? Então, qual é o projeto? Nesse caso aí que eu falei para vocês, qual é o projeto? O projeto é certo? O projeto é concretar o terreno. Não ouvi. Quem falou aí alguma coisa? Eu vi que alguém falou alguma coisinha, fez um ruído aqui, mas eu não escutei. Hein? Alguém falou alguma coisa aí? Muito bem, então o projeto é concretar o terreno. Aí o que eu fiz? Eu tracei a minha linha base. A minha linha base é que eu tenho 10 mil para mim concretar o terreno. Essa é a minha linha base. Acima disso ela quebra, ela estoura. Certo? Então já arrumei o cara que vai aterrar por 5. Agora eu já conversei com o cara do concreto e o concreto é 7, ou seja, está acima da minha linha base, vai dar 12. Eu não tenho 12, eu tenho 10. Eu vou ter que ver se eu acho um cara que concreta para mim por 5. Aí então eu mando fazer. Certo? Então o projeto é concretar o terreno. Por isso que eu falo para vocês que o projeto é uma coisa que está dentro das nossas vidas o tempo todo. Você tem o projeto terminar os estudos, você tem o projeto comprar um carro, você tem o projeto comprar uma casa. É sempre um projeto. E aí eu tenho algumas questões para estudo, né? Que eu vou deixar para vocês depois, para vocês me entregarem. Você vai definir um projeto. Você vai listar quais são os atributos do projeto. Você vai explicar o que você entende por objetivo do projeto. Você vai definir o que entende por entrega do projeto. Forneça 3 exemplos de projetos que não tenham sido citados. Explique o que são as restrições de um projeto. Descreva as fases do ciclo de vida do projeto. Quais são as etapas do projeto, de um planejamento de projeto. E identifique aí 3 elementos do processo de execução. Tá bom? São 10 perguntinhas aí para a gente fazer um estudo. E eu gostaria que vocês elaborassem aí baseado nisso, né? Nessas questões, o projetinho. E aí vocês me entregam. Mas lembra agora de tudo aquilo que a gente já falou. Não pode ser aquele mesmo projeto que vocês me entregaram antes. Certo? Que aquele mesmo projeto tinha bastante falhas, lembra? Lembra que eu mandei para vocês aí um modelinho, né? De como... Mandei, né? Um modelinho para vocês de como fazer o projeto, né? Dos detalhes, né? Acho que eu mandei para vocês aí. Se eu não mandei, é só vocês me avisarem aí que eu mando. Eu tenho aqui
um modelo bem detalhado de um projeto, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida? Beleza, então vamos em frente. Vamos em frente, deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês viram, né, que eu coloquei para vocês umas questões lá para vocês responderem lá no Teams? Todo mundo viu? Todo mundo respondeu ou não? Eu não tive tempo de ir lá olhar ainda, vou até fazer isso agora. Gente, não sei o que aconteceu aí. Vocês estavam vendo os slides, né? Vocês estavam vendo os slides enquanto eu estava falando ou não? Que agora me deu um branco aqui, não sei o que aconteceu aqui. Eixe, acho que eu pensei que eu tinha mudado o slide lá e não mudei. Então, peço desculpas aí para vocês se vocês não viram. Eu falei do slide de todos os últimos slides, desde o baseline para frente. Mas eu acho que eu tava passando aqui para mim, mas não tava passando para vocês. E como ninguém falou nada,
eu achei que vocês estivessem vendo os slides. Aí agora, quando eu fechei aqui, é que eu percebi que vocês não estavam vendo os slides. E como ninguém falou nada, né? Então, mas foi uma falha minha aqui. Peço desculpas aí. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, eu vou mandar o resto dos slides para vocês. E o que eu queria saber é o seguinte. Alguém conseguiu fazer as questões que eu mandei lá no Teams? Eu mandei um questionário para vocês lá, em tarefas. Ó, projeto Sistema Azul. Vocês conseguiram ler lá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu abrir aqui o chat que vocês estão respondendo e eu não estou vendo. Não, tem sim. Tem os slides sim, viu, Heloísa? É que, como eu falei, eu dei uma bobeira aqui. Eu estava passando os slides só para mim. Eu esqueci de correr a tela aí para vocês. Mas se você pegar os slides que eu vou mandar... se vocês pegarem os slides e acompanharem a videoaula que eu estou gravando aqui, vocês vão conseguir entender, não vai ter dificuldade não. É que eu achei que estava passando os slides, tá? E na verdade eu não fiz a mudança de tela, né, da ETEC para os slides. Foi um vacilo meu aqui, tá? Bom, mas pelo jeito aí tem bastante gente que fez, né? Deixa eu ver se eu acho aqui as respostas, tá? E a gente faz uma correçãozinha. Ainda tem mais um tempinho de aula ainda. Deixa eu ver se onde é que eu coloquei aqui as respostas, né? Acho que dá para fazer por aqui mesmo, peraí. Deixa eu ver aqui pela tarefa. Deixa eu ver quem entregou primeiro, né? Nossa, a grande maioria não entregou, né? Quem entregou foi o Pedro, o Lucas, a Heloísa, o Vinícius, o Micael e o Arthur. O resto ninguém entregou, né? O resto ninguém entregou. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu abro aqui. A gente faz uma correção. Espera aí. Vamos ver aqui se eu consigo abrir. Só um instantinho. Só um minutinho, gente, que estou abrindo aqui de novo, que fechou aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar essa tela aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês assistirem. E aqui a gente tem as respostas. Eita. Eu não posso sair daqui da nossa reunião. Espera só um pouquinho aí, gente. Vamos ajustar aqui a ideia.
Pronto. Tá aí. O que é um projeto de sistemas, né? Então, a alternativa correta é a alternativa C, né? Um projeto é um processo de planejar, desenvolver, implementar e manter um sistema, tá? Aí, quais são alguns exemplos de projetos de sistema mencionados no texto? Sistemas de e-commerce, sistemas de controle industrial, sistemas de jogos, etc. Depois nós temos a terceira, né? Se vocês quiserem aí anotando as respostas corretas para depois vocês estudarem, tá? Eu posso mandar um PDF desse aqui para vocês estudarem depois, é bem útil, tá? O que envolve a etapa de modelagem de um projeto de sistemas? Resposta C, a criação de protótipos, né? Na hora da modelagem você cria protótipos para você poder então ver como é que isso funciona na prática. Quais são os requisitos funcionais do exemplo projeto de sistemas mencionado no texto? Então tá lá, cadastrar livros, registrar empréstimos, permitir pesquisa de livros, etc. Né? Aí depois temos aqui, o que é um diagrama de caso de uso? É uma representação visual da arquitetura do sistema. É uma ferramenta para modelar interações. Essa é a resposta correta. É uma ferramenta para modelar as interações entre atores e um sistema. Depois nós temos aqui a sexta, resposta B. Quais são os componentes-chave de um diagrama de caso de uso? Como eu já falei, memória, é o ator, caso de uso e sistema boundary, né? Ou seja, as fronteiras do sistema, né? Tá? E a relação, essas são as partes dos componentes, né? O 7. O que representa um diagrama de blocos em contexto de modelagem arquitetural? É a primeira resposta. A letra A mostra os principais componentes ou módulos e suas interações. A oitava, deixa eu tirar esse quadradinho aqui da frente. A oitava, o que é o modelo C4 na modelagem de arquitetura de software? É uma abordagem que enfatiza 4 níveis de abstração: contexto, container, componentes e código. Depois aqui, a nona, o que é representado pelo diagrama de implantação? É a letra B, como os diferentes componentes são implantados em hardware físico ou virtual. Aqui nessa parte dessa pergunta aqui é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes você tem um requisito de software e você vai dizer para ele, olha, só vai funcionar se você tiver o Windows 11 aí no seu servidor, senão não funciona. Tá? Por exemplo, hoje o Google já não roda mais no Windows 7, então esse é uma característica do software atual do Google. Se ele for implementado em uma empresa, ele teria que ter um sistema operacional do 10 para cima. Aí depois nós temos aqui 10, né? Por que diagramas de modelagem arquitetural são úteis? Para a comunicação da estrutura e as decisões arquiteturais. Diagramas de modelagem é aquilo que a gente viu lá no comecinho, né? Depois o 11, o que diferencia um diagrama de blocos de um diagrama de componentes na modelagem arquitetural? O diagrama de blocos representa a organização geral, enquanto os componentes detalham
enquanto é detalhado os componentes individuais e suas dependências, né? Na próxima aula amanhã nós vamos fazer aquilo que eu falei para você, nós vamos fazer a nossa rede, né? A nossa rede de sequência, né? Tá? Que eu mostrei para vocês no slide, em alguns slides anteriores, tá? Então, ó, como o diagrama de sequência são úteis para a modelagem de sistemas. A letra B, mostram a interação entre os componentes do sistema ao longo do tempo. Alguém escreveu alguma coisa aí, o Gabriel. Gabriel, eu não consigo ler agora, tá? Porque eu tô vendo aqui as respostas e se eu sair dessa tela, depois tem que abrir tudo de novo, tá bom? Mas eu já olho já, tá? Lucas também respondeu, Heloísa. Dá só um minuto que eu vou entrar no chat lá para mim poder olhar. Se eu clicar aqui agora para entrar no chat, eu perco essa tela, tá bom? Então, a 13 é a letra C, né? O que são requisitos não funcionais em um projeto de sistemas, né? Desempenho, segurança, qualidade do sistema. Aqui na 14, qual a função de um diagrama de pacotes na modelagem arquitetural? Agrupar os componentes relacionados em pacotes para organizar a arquitetura em um nível mais alto. A 15, um modelo de negócios contendo contexto, container, componente e código. Né? Aqui nós temos também quais são os passos comuns da etapa de análise e planejamento de um projeto de sistemas. É a segunda, a letra B, coletar requisitos detalhados, identificar stakeholders, né, as pessoas que vão trabalhar, e definir a arquitetura geral. 17, na etapa de desenvolvimento de um projeto de sistemas, o que é necessário para integrar com o sistema? Componentes individuais do sistema. Depois aqui, qual a essência na fase de testes de um projeto de sistemas? Monitorar, corrigir problemas antes da implantação. 19, qual é a fronteira do sistema, né? O sistema Bondari, em um diagrama de caso de uso? É a letra C, o limite que envolve todos os casos de uso do sistema. É aquela caixona que põe todos os casos de uso dentro. Ela é o seu limite, né? E aqui a 20, qual a importância da modelagem na fase de desenvolvimento de um projeto de sistemas? A modelagem ajuda a criar representações claras do sistema antes de sua implementação. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo imprimir essa folha em PDF. Certo? Acho que por hoje é só, né? Acho que por hoje é só. Aí amanhã às 4h30 a gente se vê novamente. E eu vou pegar o livro, vou fazer o diagrama de redes aqui para mostrar para vocês bem detalhadinho como funciona. Tá bom? Agradeço aí a todos que participaram, né? Foram 14 pessoas que estão aí com a gente até agora. Eu não consigo ver os nomes de todo mundo, mas estou vendo aqui que são 14 pessoas, né? Mesmo mostrando todos os participantes, deixa eu ver aqui se eu consigo ver. O Arthur, o Diego, a Heloísa, o Enzo, o Gabriel, Gustavo, Lucas, Micael, Paulo, Pedro, Troy, Vinícius e Vitor. Essas são as pessoas que participaram aí. Não sei se teve alguém que entrou e saiu no meio do caminho, mas foram 13 participantes e eu, no caso, né? No caso total, 14 participantes. Então é isso aí, gente. Uma boa noite aí para todo mundo. E a gente se vê amanhã às 16h30. E a gente vai falar sobre o diagrama de redes. Tá bom? Fiquem em paz aí e até amanhã. Uma boa noite aí para todo mundo. Boa noite, professor. Até amanhã.